2000 anos se passaram desde que um homem caminhou por essas terras áridas, sob o mesmo sol que hoje ilumina ruínas e cidades modernas. O tempo passou, impérios surgiram e caíram, mas a sua história permanece viva, atravessando gerações, culturas e fronteiras. E ainda hoje, o nome dele provoca revolução, não apenas nas ruas, mas também nos corações e nas ideias de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Seja em debates filosóficos, discussões religiosas ou simples conversas do dia a dia, Jesus de Nazaré continua sendo um dos personagens mais influentes e debatidos da história humana. Ele nasceu numa vila esquecida, entre pastores, poeira e simplicidade, longe dos palácios e do luxo das grandes cidades. Sua infância foi marcada pelo anonimato, vivendo entre pessoas comuns, aprendendo ofícios simples e observando o cotidiano de um povo oprimido pelo Império Romano. E, mesmo assim, em menos de 3 anos de vida pública, mudou a história da humanidade. Suas palavras ecoaram além das fronteiras da Galileia, inspirando movimentos, mudando leis e influenciando a arte, a ciência e a política por séculos. Mas afinal, quem foi Jesus de Nazaré? Um homem comum, um mito criado ao longo dos séculos, ou realmente o Filho de Deus, como afirmam milhões de fiéis? A resposta a essa pergunta divide opiniões, desafia estudiosos e desperta paixões até hoje. Neste vídeo, vamos separar o que é fé, o que é história e o que continua sendo um mistério. Vamos analisar documentos, confrontar relatos e buscar entender como um homem simples se tornou o centro de uma das maiores religiões do planeta. Porque existem documentos fora da Bíblia que mencionam sua existência, escritos por pessoas que viveram naquela época e que não tinham ligação direta com o cristianismo. Esses registros ajudam a construir um retrato mais amplo e complexo de quem foi Jesus. Registros romanos, textos de historiadores judeus e indícios arqueológicos sugerem que sim, houve um homem chamado Yeshua que incomodou tanto o poder político e religioso de sua época que acabou sendo condenado à morte. Mas o impacto de sua vida foi tão grande que, mesmo após sua execução, sua mensagem continuou a se espalhar, desafiando reis e impérios. Mas o que mais impressiona não é só o que ele disse ou fez, mas o legado que deixou. Suas ideias sobre amor, perdão e justiça continuam inspirando pessoas de todas as idades, religiões e culturas. É o que ele provocou, uma transformação profunda na forma como vemos o mundo, a nós mesmos e o próximo. Sua influência ultrapassa o tempo e o espaço, moldando sociedades inteiras e provocando reflexões até hoje. Então, já deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você acredita que Jesus realmente existiu como figura histórica? Ou acha que ele é apenas uma construção simbólica, fruto da imaginação coletiva? Sua opinião é muito importante para esse debate. Jesus nasceu sob domínio do Império Romano, uma época marcada por opressão, conflitos e uma busca incessante por esperança. O povo judeu vivia sob leis rígidas, impostos pesados e a constante presença de soldados estrangeiros. Era um tempo em que a liberdade parecia um sonho distante e muitos ansiavam por um líder que pudesse libertá-los do jugo romano. Nessa atmosfera de tensão e expectativa, o povo judeu esperava por um Messias guerreiro, alguém que viesse com força e espada, pronto para liderar uma revolução e restaurar o antigo reino de Israel. Mas ao invés de espada, ele veio com parábolas. Suas palavras eram simples, mas profundas, desafiando as tradições e tocando o coração das pessoas comuns. Ele falava de amor, compaixão e perdão, usando histórias para ensinar lições eternas. Ao invés de exércitos, caminhava com pescadores, homens simples e trabalhadores, que largaram tudo para segui-lo. Ele escolheu os humildes, os esquecidos, para serem seus amigos e discípulos, mostrando que o verdadeiro poder não está na força, mas na humildade. E ao invés de condenar,
ele perdoava. Jesus se aproximava dos marginalizados, dos pecadores, dos que eram rejeitados pela sociedade. Ele oferecia uma nova chance, um novo começo, para todos que cruzavam seu caminho. Isso irritou não só os religiosos da época, que viam sua autoridade ameaçada, mas também os governantes, preocupados com a possibilidade de uma revolta popular. Suas ideias eram perigosas para quem queria manter o controle. Afinal, que tipo de rei anda com leprosos, prostitutas e cobradores de imposto? Que tipo de líder desafia as normas sociais e religiosas, acolhendo justamente aqueles que todos evitam? Que tipo de líder diz: ame os seus inimigos? Suas palavras ecoavam como um convite à transformação, propondo um caminho radical de paz e reconciliação, mesmo diante do ódio e da violência. Muitos dizem que Jesus foi o primeiro revolucionário da paz. Ele não buscava poder político, mas sim mudar corações e mentes, inspirando uma revolução silenciosa que atravessou séculos. E talvez seja por isso que sua morte tenha sido tão brutal. Ele ameaçava o status quo não com armas, mas com ideias que ninguém podia calar. Crucificado como criminoso, mas lembrado como salvador. Sua mensagem atravessou gerações, inspirando milhões a buscar justiça, compaixão e fé. Você acha que o maior poder dele era espiritual ou político? Ou talvez ambos? O impacto de Jesus ainda é debatido por estudiosos, religiosos e até por quem não acredita. Escreve nos comentários e aproveita para se inscrever. Os próximos vídeos vão te deixar com a mente em chamas. Afinal, a história de Jesus ainda tem muito a nos ensinar sobre poder, coragem e transformação. Mas há algo ainda mais misterioso na história de Jesus. Os dias após sua morte, o túmulo vazio, os relatos de aparições inexplicáveis. Testemunhas afirmaram que ele ressuscitou e caminhou com elas, conversando e partilhando momentos. Céticos dizem que foi um golpe bem arquitetado, uma encenação planejada. Outros acreditam que foi intervenção divina, um verdadeiro milagre. O fato é, algo extraordinário aconteceu ali, algo que mudou tudo. A partir desse ponto, seus seguidores, que antes tinham medo, passaram a desafiar impérios poderosos. Pedro, João, Paulo, todos perseguidos, torturados e mortos por não negarem o que viram e viveram. Quem morreria por uma mentira, sem hesitar até o fim? E como uma seita de camponeses se transformou numa das maiores religiões do planeta Terra? Esse é o enigma. Fé ou fato? Milagre ou manipulação? Deixa aqui sua opinião sincera nos comentários. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que também quer entender o impacto de Jesus no mundo. Jesus de Nazaré continua sendo um divisor de águas. Sua presença atravessa séculos, culturas e fronteiras, ecoando desde as colinas de Nazaré até os grandes centros urbanos do mundo moderno. Não importa onde você esteja, de alguma forma, o nome de Jesus já cruzou seu caminho, seja em conversas, símbolos, ou até mesmo em debates acalorados. Literalmente, a história do mundo é contada em antes e depois dele. O calendário que usamos, as datas que marcam nossos dias, tudo gira em torno desse ponto de inflexão. O nascimento de Jesus redefiniu o tempo, separando eras e influenciando até mesmo a forma como enxergamos o passado e o futuro. Ele é citado no Alcorão como profeta, respeitado por bilhões de muçulmanos ao redor do planeta. Sua figura ultrapassa as barreiras do cristianismo, sendo reconhecida em diferentes tradições religiosas e espirituais. Estudado por filósofos como Nietzsche, que se debruçaram sobre suas ideias e impacto, Jesus inspirou reflexões profundas sobre moralidade, existência e o sentido da vida. Mesmo pensadores que discordaram dele não puderam ignorar sua influência. E retratado em filmes, livros e músicas. Sua história já foi contada e recontada em milhares de versões, das mais fiéis às mais ousadas, influenciando a cultura pop, a literatura clássica
e até mesmo as artes visuais. Mesmo quem não acredita, reconhece. Ninguém permanece indiferente. O nome de Jesus provoca discussões, desperta paixões e desafia certezas. Ele está presente em debates sobre política, ciência, comportamento e até nas redes sociais. Ninguém influenciou tanto a ética, a arte, a filosofia e a maneira como enxergamos o certo e o errado. Suas palavras moldaram códigos de conduta, inspiraram movimentos sociais e serviram de base para leis e constituições. E até os direitos humanos como ele. A ideia de dignidade, compaixão e justiça para todos ganhou força a partir de seus ensinamentos, influenciando instituições globais e movimentos de defesa dos mais vulneráveis. O que torna Jesus único não é só o que ele disse, mas o que ele inspirou. Suas palavras atravessaram gerações, sendo copiadas, traduzidas e debatidas em diferentes línguas e contextos. Gente que largou tudo, que mudou de vida, que encontrou um novo propósito. Pessoas que decidiram seguir seus passos, mesmo sem nunca tê-lo visto pessoalmente. Gente que deu a vida, gente que se curou, gente que encontrou esperança onde só havia desespero. Histórias de transformação, fé e superação se multiplicam ao redor do mundo. Gente que ainda espera por ele, que acredita em sua volta, que mantém acesa a chama da esperança, mesmo diante das incertezas do mundo moderno. Talvez o maior mistério não seja se ele existiu, mas sim como sua história continua viva, atravessando séculos e resistindo ao tempo, às críticas e às mudanças culturais. Mas sim, porque ele ainda nos provoca tanto? Porque, mesmo depois de 2000 anos, seguimos fascinados, questionando, buscando entender quem foi esse homem e o que ele representa para cada um de nós. Se você chegou até aqui, comenta. O tempo não apagou Jesus. Compartilhe sua opinião. Conte como a figura de Jesus impacta sua vida ou sua visão de mundo. E já deixa o sininho ativado. Assim você não perde nenhum episódio dessa jornada por mistérios, histórias e descobertas surpreendentes. Porque no próximo vídeo, a gente vai falar sobre profecias, segredos do Vaticano e mergulhar em documentos raros que guardam enigmas milenares e documentos ocultos que podem mudar tudo. Prepare-se para descobrir o que está por trás das portas fechadas da história.